Olha, depois dessa eu vou fazer o seguinte, vou falar com a Indira Gomes. Vou falar com a Indira, porque a Indira tem mais detalhes para nós a respeito da situação deste apagão. Indira Gomes, os prejuízos não foram pequenos. E a Eletrobras, o que é que diz? Boa tarde para você. Olha, Joelson, a situação ontem foi bem complicada, né? Aqui em Teresina, em boa parte do país, faltou energia exatamente às 3h48 da tarde. Boa parte de Teresina já começou a restabelecer o fornecimento, então de uma hora e meia depois. Mas a cidade inteira só veio ter o abastecimento normalizado às 8h50 da noite. E alguns municípios do Piauí ainda ficaram sem energia até por volta de 10 da noite. Esse retorno foi gradual, o restabelecimento foi voltando aos poucos. Daqui a pouco a gente explica por quê. Antes, vamos ver como isso afetou a cidade ontem e o que as pessoas nas ruas dizem hoje que estavam fazendo no horário do apagão. Vamos ver a reportagem. O centro hoje em nada lembra a confusão de ontem, mas ninguém tem outro assunto. Todos falam do que perderam, seja no trabalho ou no lazer. Cada novela. Perdeu a internet, saiu do ar. Fiquei sem nada. Tudo escuro. O celular saiu fora do ar, não tinha mais rede, não tinha mais nada. O apagão foi pouco antes das 4 da tarde. As lojas do centro deixaram de faturar por 2 horas. Tudo isso são prejuízos que você precisa contabilizar nesse período, né? Nesse período, principalmente um período desse que você está começando a fazer uma recuperação de vendas, aí vem uma situação dessa, é muito complicado para nós lojistas. Nos shoppings, os comerciários são divididos em 2 turmas. Os que trabalham de 10 da manhã às 4 da tarde e os que entram 4 e saem 10 da noite. Na segunda turma, quem ganha comissão por vendas perdeu um dia inteiro de oportunidades. As escolas também liberaram os alunos mais cedo e as empresas e indústrias comprometeram a produção. Ainda não há um levantamento dos prejuízos causados pelo apagão no Piauí. O certo é que o Brasil inteiro perdeu investimentos. A falha na subestação do Xingu, que escoou a energia gerada na usina de Belo Monte, no Pará, deixou sem energia 2.049 municípios em 14 estados do norte e nordeste do país. Mas cidades do sul, centro-oeste e sudeste também tiveram suspensão no fornecimento. Em todo o país, empresários e consumidores se mobilizam para buscar recuperar o tempo e o dinheiro perdidos. Já mandamos abrir um inquérito, um processo administrativo, né, para apurar, né, porque a causa desse apagão e as consequências para o consumidor de ordem coletiva, né, para todos os consumidores piauienses, né. E dizer também que o consumidor que se sentiu prejudicado, né, algum prejuízo, deve procurar o PROCON, inclusive o próprio Eletrobras. Se tiver algum bem que foi deteriorado, tudo deve procurar a Eletrobras para reaver. Se não, procurar o PROCON, que nós estamos aqui à disposição. Bom, como você viu aí, foram muitos prejuízos no comércio, na indústria, nas escolas, os prestadores de serviço e aqui na Eletrobras também foram registrados prejuízos, porque se o comércio tem um produto a vender, o comércio de uma concessionária de energia vende energia. Eu estou aqui com o Anthony Mercury, que é diretor de gestão. Mercury, a Eletrobras Piauí também tem prejuízos? De que forma? Sim, Indira, a gente tem prejuízo porque a gente, na verdade, deixa de vender energia, né? Deixa de passar essa energia para as pessoas e, com isso, deixa de cobrar esse período. A conta da pessoa, com certeza, vem menos por causa dessas horas de desligamento. Então, com isso, a gente teve aí, se você considerar que foram 6, 7 horas de desligamento, com a carga que ficou desligada, dá em torno aí de 1.600.000 megawatt-horas, e nessa faixa, então deve dar em torno aí de mais de R$1 milhão essa conta toda no final das contas. E com relação aos prejuízos dos consumidores, eles podem pedir um ressarcimento à companhia? Olha, normalmente quando o ANS faz esse levantamento para identificar as causas, ele já verifica e já determina as responsabilidades de quem é dentro do sistema, né? Então, normalmente, quando a gente tem a responsabilidade exclusiva da nossa CEPISA, a gente vai lá e faz o consumidor entra com o pedido, a gente faz o levantamento e confirma aquele prejuízo e faz o pagamento dele, faz a sua indenização. Nesse caso, a gente vai dar uma analisada, ver como é que vai ficar depois a responsabilidade, porque, na verdade, não fomos nós. Foi provocado por esse equipamento lá em Xingu, na subestação, e a gente precisa identificar a causa disso, para poder identificar
e saber como é que nós vamos responsabilizar ou a quem responsabilizar. Bom, Joelson, tem uma pergunta do estúdio. Pois não, Joelson? A minha dúvida, Indira Gomes, nós estamos vendo aí a sala onde já é feito todo o monitoramento, né, o controle para a falta de energia. Interessante até ver essa imagem do controle de como é que funciona aí o monitoramento das cidades, dos municípios piauienses, dos bairros piauienses. Bem interessante, olha, vemos aí o satélite, aí as redes de transmissão, muito interessante. É bom saber que a Eletrobras está acompanhando toda a energia do nosso estado. Olha, tem linha desligada aí, não sei se isso quer dizer linha desligada aí na região aí do semiárido e também no norte ali do estado do Piauí. Daqui a pouco vamos até ver o que significa cada um desses sinais. Mas o que eu queria saber, Indira Gomes, é o risco de que esse problema se repita. Esse certamente é o receio de todo nordestino. Afinal de contas, a Eletrobras tem como saber se esse problema vai voltar? E se de alguma maneira esse sistema que nós estamos olhando aí ao vivo e que mostra o monitoramento das redes de energia em todo o estado, podem antecipar eventuais problemas do fornecimento de energia elétrica, Indira? Vou repassar a pergunta aqui para o Mercury, viu, Joelson? Joelson, boa tarde. Olha, é o seguinte, respondendo concretamente a tua pergunta, nós temos todo esse acompanhamento, esse monitoramento das nossas redes, das nossas linhas, das nossas subestações. Então, isso que você está vendo aqui no nosso quadro, a gente acompanha para e passo tudo que acontece em todas as regiões, nas 88 subestações que nós temos. Agora, se esse problema pode ocorrer de novo, é difícil de precisar, mas normalmente não é para acontecer. Veja, nós temos um sistema que trabalha interligado de norte a sul do país, de leste a oeste, ou seja, imagine um país de dimensão continental como é esse Brasil e todas as nossas regiões, com exceção do estado de Roraima, está interligado nas mesmas linhas. Então veja que é uma coisa gigantesca para você administrar. E o ONS administra isso com maestria. Então, por exemplo, quando tem um aumento de carga, imediatamente ele autoriza que aumente a geração. Na hora que tem uma redução da carga, autoriza que imediatamente a gente reduza a nossa geração. Então, ele vai administrando isso. O que ocorre é que, às vezes, uma perturbação como essa no sistema, que esse disjuntor atuou e desligou uma linha, ao fazer isso, você desequilibra o sistema. E aí nós temos um esquema regional de alívio de carga, e esse esquema regional, para que evitar que dê um colapso em todo o país, a gente tira parte da carga. Então, isso é automático. Então, na hora que aconteceu esse problema, me foi localizado aqui na região nossa do norte, então o que aconteceu? Ele tirou um pedaço de carga do sul, que aí ficou 3 estados, Minas Gerais, Rio, um pedaço ali daquela região, que deu mais ou menos 4.200 megawatts, e os 18.000 megawatts tiraram da onde? Do Nordeste, que era Norte e Nordeste, que era a parte mais afetada. Então, realmente, aqui a gente teve esse apagão em função disso. Agora, a volta, como colocou a Indira, por que demora a voltar? Porque, como você sabe, o sistema precisa ser estabilizado, então eu não posso chegar e ligar todo mundo de uma vez. Então, eu ligo um pedaço, depois ligo o outro, e esse retorno, quem me dá também é o próprio ONS, que administra, vai dizendo, olha, o sistema está seguro, entra agora com Floriano, entra com Bom Jesus, e aí a gente, à medida que ele vai autorizando, a gente vai entrando com essas cargas paulatinamente. Deu para entender aí, Joelson? Deu sim, Mercury, muito obrigada, viu? A gente agradece. E, Joelson, passa uma coisa pela minha cabeça. Se foi um tumulto na cidade inteira, as pessoas todas se comunicando, principalmente pelo WhatsApp, todo mundo querendo saber, já chegou aí, está faltando aí? Eu imagino a confusão que deve ter sido nessa sala aqui ontem, pelo menos nessa primeira hora aí, enquanto se descobria o que estava acontecendo e como fazer para voltar esse fornecimento de energia. Deve ter sido bem complicado, viu, Joelson? E é torcer para não acontecer de novo. Torcer para não acontecer de novo. Agora, pelo menos uma coisa, a gente sabe, essa sala monitora tudo e os técnicos aí estão atentos e preparados para qualquer emergência. Vamos esperar que sempre tenhamos essa proteção para evitar sustos ruins. Ok, obrigado Indira Gomes, obrigado também ao Robert Melo, que fez as imagens para nós aí dessa área onde é feito o monitoramento aí, viu? Interessante. Ali não tem negócio de camarada cochilar, não, tem que ficar atento a tudo, qualquer sinal, ó. E ali são pessoas competentes. Claro que ninguém dorme em emprego. E a competência é importante, inclusive no jornalismo.